Bom, pessoal, agora nós vamos continuar a física do primeiro ano. Essa questão, ela aborda o lançamento oblíquo. Então, como nós vemos aí pelo desenho, temos três trajetórias oblíquas da bola P, da bola Q, da bola R. E a gente vai analisar, porque essa é uma questão de lançamento oblíquo. Lembrando que o lançamento oblíquo, na verdade, ele pode ser analisado como a somatória entre movimento retilíneo uniforme para o eixo X, Então, todo deslocamento que a bola, é como se a gente decomposse, né? No caso aqui, essa trajetória aqui, ela vai ter um deslocamento horizontal, e esse deslocamento, ele vai ser medido como movimento retilíneo uniforme, e o deslocamento de subida e, logicamente, de descida. Esse movimento de subida e descida é no movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê, professora? Porque quando a gente decompõe uma trajetória oblíqua nas duas componentes, a gente está fazendo o que Galileu falou, né? Que nós podemos estudar o movimento como composto de dois outros movimentos. Então, no caso, a subida e a descida por causa da gravidade, que vai perder velocidade até um ponto máximo, que é aqui, e depois ganhar velocidade sendo desacelerado e acelerado devido à gravidade. Então, o movimento de subida e descida, que é no eixo Y, ele será analisado pelo movimento retilíneo uniformemente variado, como se fosse retilíneo, né? Porque a gente decompõe. E já o movimento no eixo X, ou na horizontal, vai ser o movimento retilíneo uniforme. E por isso, as equações que nós conhecemos para cada movimento será válida nessas decomposições. Então, por exemplo, no movimento retilíneo a gente tem S é igual, posição, né, final é igual posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Para separar esse outro aqui, que vai ser posição é igual, posição inicial, mais velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado, para a gente separar esse S do eixo Y e dessa posição do eixo X, a gente vai dar nomes diferentes. Então, o que a gente vai chamar? A gente vai chamar aqui de X, aqui de X inicial, esse daqui nós vamos chamar de Y, porque está no eixo Y, ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de H, certo?
H e H0. Sendo que o H0 aqui vai ser 0, porque nós vamos considerar a saída, nesse caso aqui, a saída é 0, porque ele está no solo. Claro que nesse caso a gente vai poder eliminar esse H0, mas de qualquer maneira a gente pode fazer como um ΔH. O que é esse ΔH? É quanto ele subiu, né? A partir de que momento? Em outras questões, se ele tiver começado, por exemplo, a partir de 10 metros e tiver subido até 100 metros, o ΔH dele vai ser 90 metros. Ok? Você pode usar assim porque é mais fácil, mas como nesse caso aqui ele sai do chão e a altura a gente pode estabelecer como sendo 0 para o solo, então a gente pode eliminar esse componente aqui, tá? Então é o que a gente vai reescrever no caso aqui, simplesmente H é igual. Só que essa velocidade inicial, só para não confundir, a gente vai chamar de velocidade inicial em Y. E essa gravidade a gente vai chamar de, essa aceleração de gravidade. Então vamos reescrever já com essas modificações. Velocidade inicial em Y vezes o tempo. E vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer como o início daqui é no chão e ele vai perder velocidade, a gente pode colocar que a aceleração da gravidade, e vamos também, para facilitar, né? Não, no caso aqui não tem valores, mas se tivesse valores e ele permitir colocar 10, é interessante colocar 10 aqui, porque 10 dividido por 2 você já coloca 5. Mas no caso aqui, como não tem valores, vai ser apenas um trabalho algébrico, a gente vai continuar colocando G mesmo, tá? Vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, a gente está com a equação do movimento retilíneo uniformemente variado, só que adequado ao lançamento oblíquo. Já nesse caso aqui também, como ele sai do chão e vamos estabelecer o eixo Y e o eixo X exatamente a partir da saída da bola, e como sendo o início, a origem como 0, então esse daqui também é eliminado, porque ele está no eixo no início, né? E a equação fica x é igual a velocidade em x vezes o tempo. Quando nós quisermos saber onde a bola vai, o objeto, o projétil vai descer, que no caso aqui, tanto da bola P como a bola Q vai ser aqui, a gente vai chamar de alcance. E a bola R de alcance aqui para a bola R. Aqui para a bola P e para a bola Q, porque é o X máximo. Então a gente tem algumas questões que escreve assim X máximo, ou simplesmente escreve alcance, tá? Fica a seu critério escrever como você quiser. A outra coisa que a gente tem que falar é, por exemplo, como é que a gente vai medir essa velocidade? Pela mesma equação do movimento retilíneo uniformemente variado para a velocidade, que é V é igual, ou velocidade final é igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, vamos só colocar o Y aqui, né, para dizer que é no eixo Y, para não confundir com o eixo X, e aqui colocar a gravidade. Como o objeto sai do chão, essa gravidade ela vai agir tirando velocidade do objeto, né? Então, um exemplo, se ele sai com uma velocidade inicial, digamos, de 30, e considerando a gravidade como 10, ele perde 10, aí no primeiro segundo ele saiu com 30, e no primeiro segundo ele já está com 20, mais um segundo ele vai estar com 10, mais um segundo ele está com 0, aí ele para aqui na altura máxima e volta de novo, aumentando em 10, em 10, em 10. Então, essa equação serve também para o eixo Y, né, ou vertical,
tá? E todas as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, por exemplo, do Richelli, né? A gente pode usar ela também. Menos, né? Vou colocar já 2A delta S, então a gente vai colocar 2G e delta H, ou simplesmente H, tá? Só escrevendo a equação do Torricelli adaptada aí ao movimento. E qualquer outra que você possa imaginar, a gente vai usar para calcular, sendo que aqui, no caso, a aceleração desse movimento é constante e é a aceleração da gravidade. Bom, sabendo disso, a gente pode agora olhar essa questão, né? Que diz assim, Ronaldo, que é esse rapaz aqui, chuta em sequência 3 bolas, a bola P, a bola Q e a bola R, cujas trajetórias são representadas na figura. Só apagar aqui para dar uma limpada, né? Pronto. Então, aí a pergunta é, sejam o tempo TP, deixa eu só modificar aqui, o tempo da bola P, o tempo da bola Q e o tempo da bola R, os tempos gastos, respectivamente, pelas bolas P, Q e R, desde o momento do chute até o momento que atinge o solo. Então, esses tempos é o tempo de subida e descida, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar do lançamento oblíquo é que o tempo que ele leva para subir, para chegar aqui, é exatamente o tempo que ele vai gastar para descer. Por quê? Porque quem desacelera a gravidade, quem acelera a gravidade, logo ele gasta o mesmo tempo, visto que ele sai do chão e vai descer no chão. Obviamente, se tem uma outra questão onde ele não sai do chão e ele vai chegar no chão, então é diferente, tá? Mas nesse caso aqui o tempo é o mesmo. Logo, se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, toma cuidado, porque nesse caso aqui, como a gente vai calcular nesse caso a altura máxima, que vai ser no ponto aqui, essa aqui é a altura máxima para a bola P, para a bola Q, essa aqui é a altura máxima para P, e essa aqui é a altura máxima, que é o vértice da parábola, né? Para cada trajetória. Então, a altura máxima, então tem que lembrar que esse tempo aqui é o tempo para subir, tá? Então, se você quiser, é o tempo da subida. Se você quiser calcular o tempo da subida e o tempo da descida, é só dobrar esse tempo aqui. Um exemplo, digamos que ele leva 3 segundos para subir. Então, quanto tempo ele vai levar para chegar no chão? Mais 3, 6 no total, ok? Beleza. Já o eixo X, como ele é um movimento retilíneo uniforme, essa velocidade vai ser sempre a mesma o tempo todo. E esse tempo aqui é o tempo total. Por quê? Porque é o tempo que ele vai chegar no chão. Então, esse tempo total aqui é exatamente o dobro desse tempo aqui. E outra coisa que a gente pode falar é que, como aqui no eixo vertical ele tem uma subida e uma descida, ele tem tudo dobrado, né? Então a gente pode entender assim, exemplo como eu estava falando, né? Se, por exemplo, aqui fosse uma velocidade inicial de 30, ele vai perder a cada segundo 10, um exemplo, né? Fazendo a gravidade ser 10, então ele sobe com 3 segundos, ou seja, a velocidade dele varia, por isso que tem uma equação da velocidade, e nesse ponto da velocidade, da altura máxima, obrigatoriamente a velocidade no eixo Y, ela sempre será 0. Então, no vértice da parábola, a velocidade em Y, ela não tem no eixo Y, ela é 0. Agora, cuidado, como no eixo X nós temos o movimento retilíneo uniforme e nesse movimento a velocidade ela é constante, então a decomposição que é daqui o tempo todo, até, por exemplo, a bola sai daqui, sobe, desce, chega aqui, ela vai com a velocidade em x igual. Bom,
Agora a gente tem que pensar o seguinte, sabendo de toda essa teoria do lançamento oblíquo, como é que a gente responde essa questão aqui? Seja um tempo P, Q e R, os tempos gastos para atingir o solo, sobe e desce. O que a gente pode pensar sobre os tempos? Então veja bem, observe que a gente não precisa nem fazer conta nenhuma, porque é uma questão de raciocínio. Mas a gente poderia trabalhar algebricamente para descobrir uma razão, uma relação entre as bolas e os tempos das bolas, para poder saber quem é que tem tempo maior. Mas por uma questão de lógica, você pode chegar a essa conclusão de que a bola Q, o tempo Q, obrigatoriamente tem que ser maior do que todos os outros. Por quê? Horas. Ele está mais alto. Então lembra, se ele vai levar mais tempo para desacelerar e mais tempo para descer, logo ele faz mais tempo. E esse daqui, a bola P e a bola Q, elas estão numa parábola que tem a mesma altura. Então, a altura máxima, né, de P e de Q, de R, desculpa, são iguais. Logo, esses tempos, tanto o tempo de P como o tempo de R, são iguais. Então, vamos ver qual é a alternativa que fala sobre isso, né? Já é essa primeira alternativa. Então, o tempo de Q é maior e o tempo de P e de R são iguais, certo? Cuidado aqui com as letrinhas, né? É exatamente isso. Então, a alternativa correta é a letra A. Obrigada por assistir.